As civilizações do passado, é claro, imaginaram toda uma variedade de criaturas fictícias e extravagantes, mas poucas se mantiveram tão vivas em nosso imaginário quanto as sereias. Parcialmente humana e parcialmente peixe, a sereia é uma popular criatura fantástica que já apareceu nas lendas de diversas culturas através da história, seja como objeto de desejo devido à sua beleza e aura misteriosa, ou como um ser que inspira terror por enfeitiçar marinheiros com seu canto irresistível a fim de atraí-los para o fundo do mar, onde eles inevitavelmente se afogariam. A sereia é uma das mais antigas e populares figuras mitológicas. Aliás, em algumas culturas ela é uma criatura que gera temor, enquanto em outras é um símbolo de proteção. Mas a principal dúvida é se as sereias de fato existem ou são frutos da fantasia humana. Assim, seja quais forem os detalhes que envolvem os folclores acerca dessas figuras mitológicas, o que persiste é a continuidade do interesse humano nelas, de forma que o mito das sereias prossegue inspirando a criação de novas histórias. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Ela é uma famosa figura da mitologia que está presente em diversas lendas que personificam o mar e os seus perigos. Os povos que dependiam da vida aquática para sobreviver tinham a representação de uma criatura que atraía os homens pelo seu canto. Por sua vez, os marinheiros e pescadores que se aproximavam o suficiente para escutá-la acabavam naufragando. Por isso, hoje em dia, a expressão canto da sereia tem a ver com algo que possui um alto poder de atração e que é impossível resistir. Tanto na literatura quanto no cinema, esses encantadores seres mitológicos serviram de inspiração para diversas obras e poemas. Além disso, as sereias também estão presentes em monumentos, joias e estátuas ao redor do mundo. Na mitologia grega, essas criaturas híbridas aquáticas tinham corpo feminino, mas com a adição de uma cauda de peixe. Aliás, eram figuras de uma beleza de tirar o fôlego. Acredita-se que as sereias sejam filhas da musa Terpsícore ou Melpomene, com o deus do rio, Aquelu. Seja como for, elas estão presentes em diferentes culturas e mesmo hoje ainda mexem bastante com a imaginação humana. A palavra sereia. Esse termo vem do grego antigo, seinen, e significa atar, ligar, o que faz muito sentido, afinal, esse é o seu maior poder, ou seja, atrair os homens. De acordo com a mitologia, esse ser vivia em uma ilha do Mediterrâneo. Acredita-se que as lendas das sereias também têm origem na antiga Síria. Nesse mito, a deusa Atargates se converte em um ser metade mulher e metade peixe, após ter se afogado por ter matado de forma acidental seu amante humano. Há ainda outras histórias que associam Atargates a Ascalon, uma deusa com corpo de peixe. A partir disso, fundiram as duas figuras em uma só, e assim surgiu a descrição perfeita de uma sereia. Essas figuras têm estado ligadas a diferentes desastres, tanto na cultura africana quanto na asiática e europeia, como por exemplo naufrágios, afogamentos, tempestades e inundações. Em algumas histórias, essas criaturas são vistas como bondosas ao proteger os humanos, mas em outros mitos são perigosas e sedutoras, já que atraem os marinheiros e os fazem afundar os seus navios. Na mitologia grega, Psinoi é uma sereia que tem a habilidade de controlar as suas vítimas com a mente. Eles têm consciência disso, no entanto, se tentarem lutar contra isso, sofrem dores e hemorragias terríveis.
De acordo com os mitos gregos, Teosépia é aquela que encanta pelas palavras ou pelo canto. Além disso, essas sereias também são descritas por terem uma aparência encantadora. Elas eram ninfas que atraíam os marinheiros para a morte com o seu canto. Antes disso, no entanto, eram servas de Perséfone, a deusa da vegetação e da agricultura. Quando ela foi sequestrada por Hades, a divindade Deméter deu a elas um corpo híbrido e mandou que encontrassem a deusa. Como não tiveram sucesso na busca, desistiram e passaram a viver na ilha de Antemoessa. Mas apesar das sereias existirem apenas na imaginação, curiosamente aparecem relatos de avistamentos em várias partes do mundo. Cientistas que estudam o oceano para os Estados Unidos investigaram sua possível existência e dizem que nenhuma evidência de sereias foi encontrada. Mas você pode se perguntar por que os cientistas do governo investigaram essa questão. Há muitas histórias sobre sereias na TV, na internet e em revistas que fingem ser verdadeiras notícias científicas. Eles tentam fazer as pessoas acreditarem que as sereias são reais sem nenhuma evidência verdadeira. Isso é chamado de criptociência ou criptozoologia, mas não é ciência real. Não deixe que histórias intrigantes o enganem sobre sereias e outras criaturas divertidas, mas inventadas, como o Pé Grande ou o monstro do Lago Ness. Mas só porque as sereias não são reais, não significa que não sejam significativas. As sereias têm uma longa história e são conhecidas em todo o mundo, da mesma forma que dragões, fadas e unicórnios são. Algumas das primeiras histórias de sereias fazem parte da mitologia grega antiga de mais de 3.000 anos atrás. Os gregos imaginaram muitas criaturas que eram parte humanas e parte animais, como árpias, que são os pássaros e humanos, e centauros, cavalos e humanos. Às vezes, suas sereias eram boas como a deusa Targates, que protegia os humanos, mas outras eram perigosas, cantando lindas canções que faziam os marinheiros baterem seus navios nas rochas e afundarem. As sereias irlandesas, que datam de 1000 anos atrás, também eram consideradas um sinal de má sorte. Corpos de sereias foram imaginados de maneiras diferentes em lugares diferentes. Existe uma lendária sereia japonesa que é principalmente um peixe, mas tem um rosto humano. Na Europa, existiam sereias que tinham 2 caudas de peixe. As histórias sobre sereias também variam dependendo de onde e quando eram contadas. Apenas alguns são sobre sereias que se apaixonam e querem ser humanas, como Ariel e Pônio. No livro de histórias Sereias de Marte, por exemplo, as sereias esgotaram toda a água de Marte e vieram à Terra para ajudar as pessoas a aprender a lição de conservação da água. Em muitos lugares, as sereias eram usadas como símbolos de poder e riqueza. Por exemplo, a cidade de Varsóvia, na Polônia, tem a lenda de uma sereia que é considerada a protetora da cidade. Há uma enorme estátua dela lá, e ela até aparece no brasão da cidade. Muitos castelos da Europa também têm símbolos de sereias para demonstrar o poder real e a riqueza, mesmo em países sem oceanos, como a Áustria. Mas como surgiram as sereias? Por que tantas pessoas ao redor do mundo as imaginaram ao longo da história? São perguntas interessantes que provavelmente têm mais de uma resposta. Marinheiros supersticiosos, incluindo Cristóvão Colombo e outros, relataram ter visto sereias em suas viagens. Mas cientistas e historiadores acreditam que provavelmente viram animais reais, como peixes-boi ou focas. Ao longo do tempo, as pessoas muitas vezes criaram histórias para ajudar a explicar todos os tipos de coisas que não conseguiam entender na época. As histórias também ajudaram as pessoas a compreender seus próprios sonhos, desejos e medos. Quaisquer que sejam as razões, as pessoas ainda amam claramente as sereias. Você pode comprar bonecas de sereia, livros para colorir e fantasias. Você pode encontrá-las em bandeiras, moedas e cafés. Em alguns aquários e parques aquáticos, pessoas reais atuam como sereias e têm de praticar a respiração e manter os olhos abertos debaixo d'água por um longo tempo. Mesmo que as sereias não sejam realmente reais, elas podem alimentar sua imaginação e criatividade.
As sereias também são importantes porque são uma ideia compartilhada que há muito tempo une pessoas ao redor do mundo.